Vamos entrar agora noutro item que é o Espiritismo, e vamos fazer uma pequenina introdução. No caderno 2, o nosso amigo Ulisses Lopes irá falar mais especificamente sobre isto, mas sentimos necessidade de fazer uma pequena introdução sobre os métodos científicos que Allan Kardec utilizou para a investigação da ciência espírita, apesar de não estar ainda contemplado neste primeiro caderno. Aliás, é muito importante também que nós possamos falar aqui dos métodos principais utilizados e também de outros métodos que Allan Kardec utilizou. Mas comecemos pelos principais. Vou utilizar aqui o quadro para fazer aqui um pequeno esquema que colocaremos aqui a causa e o efeito. A causa que nos conduz à lei geral, não é? E o efeito. E vamos começar por entender o que é o método experimental. O método experimental tem dois aspectos, que é o indutivo ou a posteriori. Eu utilizo esta palavra porque ela está no nosso caderno referida até mais do que uma vez. A posteriori. Isto, então, em que é que consiste o método indutivo? O método indutivo é um método que parte do efeito para averiguar a causa. Isto é, parte do particular para o geral. Vamos dar um pequeno exemplo acerca do método indutivo. Nós podemos dizer: o António é mortal, o José é mortal, o Joaquim é mortal. Logo, a síntese, podemos dizer que todos os homens são mortais. Ora, esta premissa é verdadeira. O método indutivo acaba por nos conduzir à síntese. Vamos por aqui. A síntese. Segundo este exemplo, então, analisado segundo o método indutivo, conduz-nos a uma resposta verdadeira. Mas vamos dar outro exemplo para testarmos este método, isto é, para vermos se este método é capaz em termos científicos. E vamos dizer: o José é gordo, o António é gordo, o Manuel é gordo. Logo, vamos para a síntese: todos os homens são gordos. Ora, é fácil verificar que esta premissa é falsa. Então, em conclusão, se nós utilizarmos unicamente o método indutivo, nós podemos ser levados a uma resposta falsa. Vamos
de seguida analisar um método dedutivo para ver se chegamos a outra conclusão. O método dedutivo, ao contrário do método indutivo, vamos colocar aqui experimental dedutivo, a priori, que parte do geral, portanto, do geral, da lei geral para o particular, é precisamente o contrário, para o particular, através da análise. Certo? Vamos dar agora um exemplo sobre o método dedutivo. Então, partindo daquela premissa anterior, daquela conclusão a que chegamos, todos os homens são mortais, certo? Então, o facto a analisar é se Pedro é homem, por exemplo. O facto deduzido, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. É uma premissa verdadeira. Mas vamos a outro exemplo, que poderá ser este. Se está no Brasil, está na América do Sul. Esta é a lei geral, digamos assim, que é verdadeira, analisada desta forma. Mas vamos ao facto a analisar, que é está na América do Sul. Facto, o ato deduzido, está no Brasil. Uma vez mais, conduz-nos a um resultado falso, porque eu posso estar na América do Sul e não estar no Brasil. Portanto, qual a conclusão a que nós poderemos chegar dentro destes princípios? É que quer o método indutivo, quer o método dedutivo por si só, não são suficientes para chegarmos a uma verdade científica. É necessário utilizar os dois métodos em simultâneo para que possamos chegar a uma verdade. Isto foi o que eu acabei de dizer, portanto, o experimental indutivo e o experimental dedutivo. Esta é uma advertência do Espírito de verdade, que é: espíritos, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, espíritos, instruí-vos, eis o segundo. Isto quer dizer que não basta que nos amemos, é necessário que saibamos também, que nos instruamos, que aprendamos. E o contrário também se verifica. E a divisa do Espiritismo, contrariamente, por exemplo, à divisa da Igreja que diz fora da Igreja não há salvação, a do Espiritismo é fora da caridade não há salvação e não fora do Espiritismo, por exemplo, não há salvação. Este fora da caridade poderemos interpretá-lo como sendo fora do amor ao próximo, fora de princípios éticos, morais, enfim, podemos interpretá-lo de várias maneiras. E assim chegamos ao final deste capítulo 1. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram.
Em relação ao fenómeno das mesas girantes, que, como referimos, é o ponto de partida da doutrina espírita, há imensos episódios que retratam a importância que este fenómeno teve na época. E estou a recordar-me de um episódio muito interessante que passo a narrar. Gabriel Delanne, que é considerado um clássico do espiritismo, juntamente com outros vultos do espiritismo, como sejam Leon Denis, Camille Flammarion e outros, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, estava a brincar lá junto à sua casa, juntamente com mais 3 crianças, 3 amiguinhos, mais ou menos da mesma idade, quando são surpreendidos por uma senhora que morava lá perto também. O Gabriel Delanne, convém dizer, é filho de Alexandre Delanne, que é um grande amigo do Allan Kardec e com quem partilhou a ideia espírita. O Sr. Alexandre Delanne, juntamente com Allan Kardec, assistiam regularmente ao fenómeno das mesas girantes, inclusive muitas delas feitas em casa do Sr. Alexandre Delanne. Pensa-se que Gabriel Delanne, filho, este menino de 6 anos na época, seria médium, o que não é de estranhar, visto que todas as crianças têm mediunidade natural. Mas então estavam estas crianças a brincar lá na rua, não é como hoje é em casa, nos computadores, telemóveis, etc., quando são surpreendidos por uma senhora que começa a conversar com eles. Olá meninos, como é que estão? Então, estão a brincar? Sim, minha senhora. Olha, não querem vir aqui à minha casa? Que eu dou-lhes uns reboçados, uns chocolates. E os miúdos foram à casa da senhora, que lhes deu as tais guloseimas. E a senhora começou a conversar naturalmente com eles. E pergunta-lhes quem era o pai, o que é que faziam, etc. Quando chegam ao menino Gabriel Delanne, que era um menino muito esperto, muito astuto, muito especial, digamos assim. Aliás, Allan Kardec fala dele em várias passagens como alguém muito inteligente, sumamente inteligente. E então a senhora pergunta-lhe: oh menino, quem é o seu pai? Qual é a profissão dele? E o menino, muito astutamente, disse: o meu pai é espírita. Espírita? Disse a senhora, mas eu não conheço essa profissão. Não conhece? Não. Em que é que consiste? Minha senhora, olha que não é profissão, porque o meu pai não ganha dinheiro com isso. O meu pai tem a profissão dele e depois, nas horas vagas, é que fala com os espíritos através de uma mesa. Ai menino, isso ainda me torna mais confuso. Então, eu posso pedir-lhe um favor? E ele disse: claro, com certeza. Olha, então há de dizer ao seu pai, mas a senhora assim um pouco a brincar com os meninos, há de dizer ao seu pai para vir aqui e para me explicar o que é isso então das mesas girantes e de falar com os espíritos. E o menino, muito resolutamente, disse: não é necessário dizer ao meu pai, nós próprios podemos fazer isso. E então sentaram-se a uma mesa, os 5, portanto juntamente com a senhora, colocaram as mãos sobre a mesa e dali por muito pouco tempo o menino, muito concentrado, muito ajuizado, fez uma pequena invocação aos espíritos, pedindo auxílio, a ajuda dos espíritos, e que se algum espírito presente estivesse e quisesse comunicar-se, que poderia fazê-lo de imediato. E foi mesmo de imediato que a mesa começou a dar sinais. E então, através da mesa, a mesa começa a responder através do alfabeto próprio para isso, começa a responder que o espírito que estava presente era o pai da senhora.
A senhora não acredita naquilo, não dá importância, não se preocupa muito com aquilo, mas resolve testar. E então pergunta-lhe se deve enviar a carta, que era uma carta que só ela sabia da existência dela. E o espírito responde sim e quanto antes. Bem, a senhora começa a ficar assim um bocadinho admirada com aquilo e depois resolve perguntar-lhe o nome. E a mesa, através do tal alfabeto, responde, dita o nome do pai da senhora. Aí a senhora já começa a ficar um bocadinho perturbada. Depois pergunta-lhe em que data morreu e onde morreu, e a mesa, uma vez mais, responde certo, responde correto. Bem, aí a senhora caiu para o lado emocionada, o que prova que de facto, até com as crianças, este fenómeno das mesas girantes era vulgarizado. Uma questão muito pertinente que podemos colocar é em relação à origem do Espírito de Verdade, porque há uma hipótese que diz que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. Há outra hipótese que diz que o Espírito de Verdade é o conjunto dos Espíritos que contribuiu na elaboração da codificação. Em nossa opinião, nenhuma destas hipóteses é verdadeira, porque o Espírito de Verdade não é nenhuma individualidade, nem física, nem mesmo espiritual. Não é uma entidade específica, mas sim o conjunto dos ensinamentos que constituem a verdade e dos ensinamentos que contribuíram para a elaboração da codificação espírita. Relativamente aos métodos científicos que nós falamos na apresentação do caderno, vamos tentar complementar com mais alguma matéria, porque Allan Kardec utilizou, para além do método experimental indutivo e dedutivo, utilizou outros métodos, como sendo o método do controle universal do ensino dos espíritos, ou da universalidade dos ensinos dos espíritos, que acaba por ser um método também muito eficaz para testar, portanto, os factos espíritas. Nós falamos durante a apresentação dos 1000 centros que terão contribuído, terão ajudado na constituição do Livro dos Espíritos, e em que é que consistia. Allan Kardec fazia uma pergunta, uma determinada pergunta, era enviada para todos esses locais, depois, passado algum tempo, recebia a resposta, e ele só iria aproveitar as respostas que fossem condizentes, e portanto, através disso, ele utiliza o método da universalidade do ensino dos espíritos. Também o método da causalidade, isto é, uma causa inteligente tem de dar um efeito inteligente, causar um efeito inteligente, e o contrário também, um efeito inteligente tem de ser oriundo de uma causa inteligente. Utilizou também o método comparativo e o método de observação utilizado em outras ciências. Mas é importante, se calhar, irmos um bocadinho antes à elaboração do Espiritismo, ao início do Espiritismo, e falarmos um pouco sobre, ou antes, contextualizar a ciência espírita nessa época. Nós sabemos que em meados do século XIX, quando surge o Espiritismo, a ciência não tinha atingido a evolução que atingiu hoje, naturalmente, mas já tinha atingido uma certa evolução relativamente à ciência anterior. Nós podemos situar Francis Bacon, que é inglês,
como o pai ou o primeiro indivíduo que se debruça sobre o método científico propriamente dito, e isto em finais do século XVI, inícios do século XVII. Ele é o criador do método indutivo, o método que mais tarde Allan Kardec utiliza na elaboração da ciência espírita. O método indutivo que está a dar os primeiros passos, mas que ele é de facto o grande responsável por isso. Depois de Francis Bacon, temos René Descartes, um pouco a seguir a ele, já no século XVII, em que ele é o introdutor do método dedutivo. Portanto, com Francis Bacon, o método indutivo, como vimos ali há pouco, acaba por não ser suficiente para completar uma teoria científica. E com o método científico dedutivo, ele acaba por dar um passo bastante grande, bastante importante nesse sentido. Nós sabemos também que René Descartes é o grande criador da dualidade científica de, por um lado, espírito, por outro lado, matéria e, acima, Deus. É importante nós invocarmos aqui Descartes porque, como iremos ver no 5º caderno, quando estudarmos Deus, o Espiritismo vai estudar essa matéria também como um dos seus princípios para chegar até à ideia de Deus. René Descartes prova, inclusive, ou tenta, nesta época, inícios do século XVII, tenta provar pela lógica a existência de Deus. Isto é muito interessante, porque ele, cerca de 2 séculos antes de Allan Kardec, ele intuiu a existência de Deus como lá no alto da pirâmide e depois como decorrência a tal dualidade de espírito e matéria que é tão bem estudado e conceituado também no Espiritismo. Depois, e ainda no século XVII, já finais do século XVII, princípios do século XVIII, surge Isaac Newton com uma nova abordagem, uma nova concepção de ciência. É curioso verificar que estes 3 cientistas, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, eles são todos ingleses, porque é de facto na Inglaterra que começa por desenvolver-se de uma forma mais ampla, mais notória, a ideia científica. E então, como dissemos, como sabemos, o Isaac Newton é o fundador da mecânica clássica. Engraçado que Newton tem o condão, digamos assim, de aliar os 2 métodos, o indutivo de Bacon e o dedutivo de Descartes, para formar um todo científico já mais elaborado. E é então, especialmente com René Descartes e com Newton, que nós podemos dizer que dão origem àquele movimento que ficou na história com o nome de Iluminismo. E que, portanto, como já disse, inicia-se em Inglaterra, mas que rapidamente passa para a França, e é de facto a França, especificamente Paris, o grande divulgador para o mundo do iluminismo. Portanto, a França era considerada a cidade-luz no século XIX e até daí por diante, como de facto a cidade do iluminismo. Vale também, para ficarmos com uma ideia um bocadinho mais ampla sobre ciência, vale dizermos que
A ciência comporta dois sistemas. Começou por ser até mais ou menos esta época que acabamos de descrever, aquilo aqui é chamado, considerado um sistema fechado. Isto é, a teoria prevalece sobre os factos. É isto que caracteriza a ciência até Newton. A teoria prevalece sobre os factos. Allan Kardec chamou-lhe sistematicamente, e é curioso recordar isto, de espírito de sistema. Não num tom pejorativo, naturalmente, mas numa auscultação da realidade como algo que, em ciência, esse espírito de sistema teria de ser modificado, alterado para um outro espírito, digamos assim, que satisfizesse mais plenamente os novos paradigmas científicos. E é então que se passa, a partir daí, para aquilo a que nós poderemos chamar de sistema aberto, que, contrariamente ao sistema fechado, parte dos factos para a teoria. Vale aqui dizer que, muito provavelmente, poderemos afirmar que é Allan Kardec quem contribui grandemente para a introdução deste novo paradigma científico, portanto, do sistema aberto. Dos factos remonta à teoria. Isto é, ele observa os factos, observa a comunicação dos espíritos e depois, a partir desses factos concretos, é que formula a teoria. Estamos então perante um novo paradigma científico que será o sistema aberto, que será, a partir daí, o sistema que irá prevalecer e até aos nossos dias. Por exemplo, Einstein, mais tarde, portanto, já no início do século XX, ele é Prémio Nobel da Física em 1921, utiliza grandemente este sistema e vai, inclusive, um pouco mais além, porque ele deixa de formular leis científicas para formular teorias científicas. Porquê teorias? A teoria da relatividade restrita e mesmo da generalizada. Exatamente porquê? Porque ele não consegue fisicamente, objetivamente, provar aquilo que teoricamente é provado. E teoricamente é uma teoria científica exatamente porque é através da matemática que ele consegue provar cientificamente essa teoria. Portanto, a matemática vai ajudá-lo. É célebre, naturalmente, aquela fórmula de E é igual a mc2. Era basicamente isto que eu queria dizer para que pudéssemos entender um pouco mais o percurso ao longo do tempo que teve a ciência, portanto a evolução da ciência, especialmente contextualizá-la com Kardec e o contributo que Kardec deu também.